Estamos com uma preocupação muito grande em relação ao que está acontecendo com a questão da saúde em São Carlos. A questão de umas 2 sessões atrás da Câmara, eu me pronunciei no plenário e coloquei que em visita à Santa Casa eu tinha visto à noite, entre 10h30 e 11 horas da noite até umas 2 horas da manhã, uma situação lamentável de muitas pessoas pelos corredores, pessoas acidentadas desde a parte da manhã, com muito poucos funcionários, uma dificuldade enorme de atendimento. E nós temos em andamento já há muito tempo a questão do hospital-escola. O hospital-escola é um hospital que tem que funcionar. No nosso entendimento, o hospital-escola já era para estar funcionando, já tinha que estar funcionando como hospital, inclusive. Naturalmente, numa mudança da administração, a gente sabe que tem um período de transição, mas a população precisa de atendimento. E aí as picuinhas da política local, as diferenças partidárias não podem sobrepor o interesse da população num próprio público que está instalado, que já foi investido milhões e milhões de reais, que já tem dinheiro carimbado do governo federal, além dos repasses mensais, inclusive para o equipamento do hospital, são mais de 40 milhões de reais, já carimbados dinheiro federal, para equipar esse hospital e passar a funcionar realmente como deve. Além disso, tem vindo pelo Ministério regularmente em torno de 700 mil reais, que é o compromisso contratado com o Ministério mensal, e cabe à Prefeitura em torno de 30% do recurso que está contratado, em torno de 326 mil reais. Além disso, existe por força de contrato a participação também da Prefeitura quando o hospital-escola atende às metas que estão estabelecidas em contrato e também na forma da lei. Existe um plus em torno de 120 mil reais aproximadamente, depois eu vou passar os valores exatos para vocês, e esse plus se dá quando o hospital-escola cumpre suas metas de atendimento. De que forma? Atende as metas a cada trimestre, no mês seguinte recebe o diferencial daqueles 3 meses que cumpriu as metas. Eu consegui levantar documentos, ainda hoje de manhã mais alguma documentação que chegou para nós providenciamos cópia de tudo, nós vamos passar tudo em detalhes para vocês, tudo que eu tenho até então, né? Por quê? Porque esses repasses não estão chegando do hospital-escola e esses dias nós fomos surpreendidos, inclusive, com a situação de que o hospital-escola poderia interromper algumas atividades que são importantes para a cidade, inclusive ontem, pelo que eu vi, o setor de imagem já estava de forma suspensa e só a Santa Casa não dá conta. Nós temos hoje em São Carlos os mesmos 220 leitos para atender o SUS que nós tínhamos há 10 anos atrás. A Santa Casa, por mais empenho que tem, por mais que faça no atendimento, por mais que os profissionais se dediquem, não tem como atender toda a demanda com esses 220 leitos, né? Então nós precisamos desse hospital. Outras cidades do mesmo porte, até menores que São Carlos, já tem mais do que um, mais do que 2, 3, 4 hospitais em funcionamento. É um passo importante para a cidade que nós estamos sentindo que existe risco de perda considerável por questão de desentendimentos políticos na cidade. Vereador, você já procurou a Prefeitura para saber o que está acontecendo? Já teve alguma informação por parte deles? Nós temos tido informações da Prefeitura através dos requerimentos dos vereadores. O que nós vamos mudar o procedimento? O meu procedimento, inclusive, não foi de requerimentos. Eu sei que tem um período de adaptação da Prefeitura, mas em alguns setores a necessidade de não romper com o atendimento da população é maior. Então, não por requerimentos, mas por atividade nossa agora da Câmara, nós queremos que realmente vamos estar acompanhando de perto, ouvindo diretamente a Prefeitura, vamos ouvir diretamente alguns funcionários e a direção do Saúdes, que administra hoje o hospital-escola, e baseado nisso nós vamos fechar algum relatório para poder ver se é o caso de andamento das necessidades que tem que ser atendidas, se cada parte vai cumprir com o que lhe cabe de responsabilidade ou se nós vamos ter que acionar outros mecanismos. O que é muito sério, o que é muito grave, que não pode acontecer em espécie alguma, é a truculência em relação ao hospital-escola que eu verifiquei que foi lavrado em boletim de ocorrência no dia de ontem. Dia 10 foi lavrado um boletim de ocorrência no primeiro DP, eu vou passar a cópia para vocês da documentação que eu procurei. E nesse boletim de ocorrência houve uma invasão do hospital-escola, onde o almoxarifado foi violado por pessoas que não tinham habilitação legal para manusear aqueles medicamentos que são de uso específico de alguns profissionais de farmácia,
Alguns medicamentos estavam em invólucros preparados para serem recolhidos, porque estavam alguns medicamentos vencidos, eles estavam separados, lacrados, foram desfeitos esses lacres, foram misturados com outros medicamentos, fotografados, com uma ação inclusive da vigilância sanitária local. Então, isso é uma atitude de invasão, é uma atitude grosseira. Não é assim que se acompanha o andamento administrativo de um hospital. Tinha algum integrante do primeiro escalão? Seja o hospital, escola, seja a Santa Casa, seja qualquer órgão. Todos os órgãos de trabalho público têm que ser respeitados. Pelo que nós pudemos levantar, e foi feito em termos de denúncia, consta do boletim de ocorrência, que eu vou passar a cópia para vocês, estava presente o secretário de governo, Júlio Soldado, que atualmente acumula também em caráter temporário a Secretaria de Saúde. Houve alguma situação de assédio moral? O que eu pude constatar é que houve, na verdade, palavras agressivas aos funcionários que estavam no local, né? Palavras do tipo assim, baixa a bola que agora o tempo de vocês está contado. Frases do tipo, vamos acabar com essa roubalheira. Então, são atitudes que, para quem está trabalhando, para quem é profissional, para um enfermeiro, para uma enfermeira, para um assistente de enfermagem, para um médico, seja qual for, profissional do atendimento, do balcão, eles precisam ser respeitados. E a administração pública tem que dar exemplo. Se os próprios dirigentes públicos não respeitarem os seus funcionários, a população vai olhar isso com muito descrédito e, inclusive, algumas pessoas, lamentavelmente, acabam assumindo a mesma atitude, o que é muito ruim, é muito negativo. Nós temos que cobrar o bom atendimento, nós temos que cobrar realmente uma atitude correta dos profissionais, mas tem que ser respeitados, especialmente pelos gestores públicos municipais. O senhor, como vereador, vai cobrar alguma postura do governo Otomani com relação a essa atitude do secretário Júlio Soldado? Com certeza, nós vamos cobrar sim, nós vamos ouvir as partes, eu vou ouvir pessoalmente, eu vou como vereador ouvir pessoalmente. Vou abrir, inclusive, para se mais algum vereador queira participar junto, eu acho que é importante. Não é para ser um trabalho de um, de dois, é para ser um trabalho coletivo, né? Vamos estar em contato, sim, com a Secretaria da Prefeitura para saber direitinho a versão deles. Vamos ouvir mais e mais o pessoal também do Saúdes, porque está lavrado no boletim de ocorrência os fatos ocorridos. São fatos lamentáveis, não é assim que se visita um setor da prefeitura, seja o prefeito, seja o vereador, seja que entidade pública for. Então é preciso que haja respeito, é preciso que, inclusive, que haja o entendimento de que esse hospital é importante para São Carlos. Essas brigas políticas, partidárias que estão acontecendo, estão inviabilizando a saúde em São Carlos. Isso é muito grave. Nós não estamos falando de combinar um passeio na praça, nós estamos falando de salvar vidas. Nós estamos falando de pessoas que precisam de atendimento. E nós temos visto várias pessoas reclamando porque não conseguem ser atendidas. Espera de 3 horas, 4 horas, 5 horas. Muitas vezes demoras enormes para marcar exames. Nós precisamos de mais leitos para o atendimento do SUS em São Carlos. Temos recurso federal destinado. A prefeitura tem que cumprir com a parte dela. Tem que repassar os recursos mensais que estão em atraso, que estão atrasados. Tem que cumprir com a sua parte para que as pessoas tenham o atendimento que merecem. Tem pessoas hoje correndo risco de vida em São Carlos por picuinha política, por desmando político, que não pode continuar. Nessa briga política, o senhor acredita que o paciente, que é o ator principal, né, do hospital, está sendo deixado de lado? Com certeza, com certeza. E lamentavelmente, sabe, eu acho assim, existe uma obrigação da prefeitura de repassar o recurso, existe um contrato. Tá? Eu vou passar para vocês cópia dos contratos, cópia de tudo que existe hoje que eu já tenho em mãos. E tudo que eu conseguir depois eu passo posteriormente. Existe uma obrigação da prefeitura de repasse. Quando chegou outubro, novembro e dezembro, no último trimestre do ano passado, foi feito o levantamento das metas do Hospital Escola. Foram atingidas as metas, foram superadas as metas, inclusive. O que está determinado na lei foi atingido. Então, de outubro, novembro e dezembro, no início de janeiro, a prefeitura tinha a obrigação de fazer o repasse daquele valor. E não foi repassado. Não foi repassado nem o valor da prefeitura mensal, que é por força de contrato, e nem aquele plus que está determinado pela qualidade do serviço prestado. Então, o que acontece? Não é possível. Nós sabemos o quanto é difícil administrar a saúde. A Santa Casa vive com dívidas, vive com dificuldade, vive com uma situação muitas vezes de
até descontinuidade de alguns serviços, porque não tem recurso suficiente para isso, o endividamento acentuado. Então nós também temos um custo. Como na casa da gente, como na casa de qualquer cidadão, se o salário não entrar um mês, complica. Se não entrar 2 meses, complica mais. Chega um ponto que não tem mais alimento, não tem mais como pagar o aluguel. A saúde é assim também. Seria o caso de uma CPI da saúde, vereador? Olha, antes da gente poder falar em CPI, nós temos que ter uma apuração maior de tudo isso, que é o que eu pretendo fazer e vou fazer agora, já iniciando nesses dias. Eu vou ouvir as partes, vou ampliar os levantamentos, vou ver qual é a real situação, porque a CPI normalmente ela vai apurar desvios. Ela vai apurar a malversação do recurso público, a não atuação no atendimento que deve ser feito. E o que nós temos hoje, na verdade, é um impasse político partidário entre a gestão atual em relação à gestão anterior. Eu espero que haja bom senso. Eu vou procurar conversar com todas as partes. O que eu quero como vereador e o que eu preciso representar à população é que esse hospital seja dado andamento, que ele passe a funcionar, que a prefeitura cumpra com a sua parte, que o ministério vai ser cobrado a mandar também a sua parte de contribuição. Inclusive, a questão de alguns dias atrás foi obtido já do ministro Padilha consentimento de ampliação do repasse federal, que hoje está por volta de 700 mil, foi solicitado pelo reitor da Federal, pelo deputado federal Newton Lima e também pelo Sebastião Cury, presidente da Saúde, foi solicitado ao ministro Padilha um aporte de 500 mil reais, porque precisa. E isso vem, inclusive, talvez cobrir uma deficiência que tem de recursos para poder funcionar, até se a prefeitura insistir em não cumprir com a sua parte, mas não é por aí o caminho. O caminho é que vem esse recurso, que vem esses 500 mil a mais dos 700 mil que está sendo colocado, mas é obrigação da prefeitura também fazer a sua parte. Então nós queremos isso, nós defendemos a federalização do hospital, nós sabemos que nunca o município de São Carlos terá condições de bancar um hospital com recurso público municipal, nós sabemos que o governador do estado já esteve aqui pessoalmente e disse que é favorável à federalização, então é preciso que se avance nisso, é preciso que a prefeitura tome suas providências, o ministério está aberto para fazer a federalização, esse hospital precisa funcionar, é isso que nós queremos.